Naquele exercício que eu tinha passado para vocês, eu tinha pedido para retirar o vermelhidão das espinhas, né? E realçar a boca, certo? Para fazer isso, a gente vai utilizar a ferramenta que mexe com a saturação da imagem, certo? Relembrando, o que é saturação? Saturação é a quantidade de cor que eu tenho em uma imagem. Se eu vim aqui, imagem, ajustes, matiz, saturação, eu consigo alterar a saturação da imagem inteira. Se eu puxo a saturação para a esquerda, eu reduzo ela, olha que minha imagem ela vai perdendo a cor até um ponto que ela começa a ficar preto e branco, certo? Se eu faço o contrário, eu aumento, olha que minha imagem ela vai ganhando cor até um ponto que ela vai saturando. O que é o saturar aqui? Tá? É você atingir os limites máximos de cor. Então ela começa a ficar esquisita, ela começa a ficar como se fosse estourada. Ah, é isso que eu vou utilizar? Não, você vai utilizar saturação, só que você vai mexer localmente, certo? Eu quero aumentar a cor do lábio só. E essas áreas aqui avermelhadas, eu quero retirar vermelhidão delas, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui do lado e vou escolher aqui, ó, borracha. Tem um quadrado, uma gota, um triângulo. E aqui do lado eu tenho 3 ferramentas. Uma delas é uma esponja. A esponja é a ferramenta que mexe na saturação. Então eu vou pegar aqui um carimbo de um tamanho adequado para eu fazer o meu trabalho. Vou reduzir a dureza aqui no mínimo. E eu vou aumentar a saturação. Eu quero a boca mais vermelha. Eu clico aqui, saturar, coloco um fluxo baixo. E aí eu vou passar bem devagar na boca, porque lembra, uma boa edição ela não é muito exagerada, porque muito exagerada é uma edição falsa. Então olha que eu já aumentei bastante a cor da boca. Se eu clicar, olha como estava antes e olha como ela está agora. Estão vendo o efeito? Eu vou deixar bem ressaltado aqui, ó. Como estava antes, como ela ficou. Posso aumentar mais? Posso, mas eu tenho um risco da boca ficar falsa, tá? A imagem aparentar falsa. Já está estourando aqui, ó, já está ficando exagerado, certo? Mas tá mais avermelhada. Isso daqui para mim já passou do ponto. Seria melhor um pouco antes, que eu acho que aqui, ó, aqui tá bem melhor do que esse ponto. Por quê? Porque começa a destacar muito da imagem, você olha e fica tipo, tem algo errado ali. O que tem errado? Certo? Mesmo que não conscientemente você não esteja pensando nisso. E aí, o outro ponto, as espinhas. Não era para remover todas as espinhas, era para dar uma melhorada baseado nessa ferramenta. Aí você pode falar, ai professor, mas é melhor usar o band-aid. Sim, pode ser melhor usar o band-aid. Só que olha aqui, ó. Primeiro, eu quero que você aprenda a usar essas ferramentas. Segundo, quando você usa o band-aid, certo? Se você esfregar o band-aid na cara toda dela, ó, vou pintar toda a cara com band-aid. Vai ficar falso se eu fazer isso de uma vez só, tá? Então eu vou pintar toda a cara com band-aid e beleza, tá? Pega e solto. Olha só como é que ficou, tá vendo? Ficou umas partes amarelas. Não dá certo fazer tudo de uma vez. Então você vai ter que fazer aos pouquinhos para não ficar muito falso, tá? O caso é que tem algumas áreas que vocês olham aqui, que eu estou passando band-aid, que elas ainda ficam um pouco avermelhadas, tá? E essas áreas que estão avermelhadas, vocês podem tratar com esse tipo de ferramenta.
Ah, professor, mas não vai ficar vermelhão aqui? Vai, se você utilizar ela para saturar. Se você utilizar ela para remover a saturação, olha o que acontece. Eu vou tirando a vermelhidão dessas áreas que são vermelhas, estão vermelhas por causa das espinhas. Só que quando eu tiro o vermelho, a tendência é ficar cinza. E aí pode ficar esquisito. Então o que eu faço? Eu vou vir aqui e vou utilizar a ferramenta para remover o cinza. Qual que eu utilizo? É uma das duas, eu sempre me engano. Deixa eu ver se é a mãozinha. Não, eu sempre pego a errada. É a lupinha, certo? A lupinha eu consigo clarear as áreas escuras. Só que eu tenho que saber o que eu vou clarear, porque senão, olha aqui, ó, fica zoado. Então, o que eu vou clarear? Eu tenho 3 faixas de iluminação: sombra, tom médio e realce. Isso foi matéria da aula passada, tá? O que são sombras, o que são tom médios, o que são realces? Sombras são as áreas mais escuras da imagem. No caso dessa moça, o cabelo dela é a parte das sombras. Então, se eu vim aqui, ó, e utilizar esses sombras e passar aqui, ó, tô esfregando a cara, não tá fazendo nada. Se eu venho numa área clara, não faz nada. Se eu venho numa área escura, tá? Olha só, eu começo a clarear essa área escura. Por quê? Porque eu estou agindo na faixa de iluminação relativa às sombras, que são essas partes mais claras da minha imagem, certo? Então, quando eu passo aqui nas sombras, olha só, tá vendo que eu estou clareando o cabelo dela? Se eu passar na cara, não clareia tanto, mas aqui no cabelo clareia bastante. Por quê? Porque eu estou removendo as sombras da imagem. O contrário das sombras são os realces. Então, se eu vim aqui e passar a ferramenta para clarear o realce no cabelo, praticamente não muda. Se eu passo uma área clara, olha como é que ela clareia pra caramba. Por quê? Porque tem muito realce nessa parte e eu estou aumentando o realce. E o outro ponto são os tons médios, que é o quê? É nem sombra, nem realce. Não é nem cabelo, nem blusa branca, tá? É a cor da pele. Então aqui, tons médios, eu consigo clarear bastante. Por quê? Porque não é nem uma área ultra escura nem ultra clara, é uma área com iluminação média, certo? Essa é uma das formas com que o Photoshop divide, né, o espectro da iluminação aqui das imagens, certo? Então aqui eu quero tirar esse cinza. Vou vir aqui, vou nas sombras, vou reduzir a exposição, vou colocar dureza mínima, aumentar o tamanho aqui, e olha só, eu vou passar aqui e vou ver como é que fica o efeito. Não vou deixar o negócio forte. Bom, deixa eu ver como é que estava antes, ó, estava um pouco escuro, tirei um pouco desse escuro. E se eu vim aqui no realce, como é que fica? Ah, o realce está forte demais. Então eu vou vir aqui e vou deixar 1%. Eu vou passar em algumas áreas só um pouquinho, muito exagera. Tirei um pouco do realce, posso vir aqui no tom médio e tirar um pouco do tom médio, certo? E aí o que eu fiz? Eu acabei tirando um pouco daquela área escura. Então essa área estava avermelhada aqui e eu tirei um pouco. Ficou muito pálido a pele aqui? Sim, ficou. Tem maneiras melhores da gente melhorar isso, tá? Mas o objetivo da aula anterior era vocês entenderem como é que funciona essas ferramentas aqui. A subexposição e os 3 intervalos e a ferramenta da esponja com saturação, que aumenta a cor, e remover saturação, que é tirar a cor. Ah, eu uso Photopea. É igual, idêntico, certo? Então, se você vir aqui, ó, e colocar Photopea,
vocês vão ver que a gente tem as mesmas ferramentas do Photoshop. Já disse isso várias vezes. Eu estou pedindo para vocês usarem Photopea no celular, mesmo ele não sendo a ferramenta mais prática, porque vocês têm as mesmas ferramentas do Photoshop. E aí, se você entende o Photopea no celular, você vai conseguir pegar o Photoshop mais fácil no computador. Mas vamos lá. Aumentar a cor da boca da moça. Janela, navegação, aumenta aqui. Pego a ferramenta da esponja. Olha aqui, ó, esponja. Vem aqui, saturar, tamanho, dureza mínima, fluxo. Vou colocar um fluxo menor. Vou aumentar esse tamanho, na verdade, ainda mais. E olha só. Tá vendo? Aqui eu aumentei até demais. O fluxo está muito forte. Mas viram só? Deixei a moça com a boca com as cores mais fortes, utilizando a opção saturar da esponja, tá? Então aqui, ó, eu vou colocar aquele mais forte para mostrar mais fácil, tá? Então aqui, ó, saturei. Ah, e se eu quiser tirar a cor, é só vir aqui, ó, eu tenho dessaturar. Olha só, tô tirando a cor da boca da moça. Tipo, ela virou gótica, tá? Aí, ó. Olha como é que fica, certo? Sem as cores. Sem as cores. Aumentando as cores. Parece até que ela passou um batom, certo? Funciona na espinha? Funciona, gente. Mesma coisa. Se eu colocar saturar aqui, vai avermelhar as espinhas. Eu quero é tirar a cor das espinhas. Dessaturar. Passei aqui, ó. E eu dou uma reduzida nas cores da espinha. Tá vendo? Ah, mas começou a ficar cinza. Vem aqui, ferramenta da lupinha. E eu clareio, é claro, sempre observando se eu vou clarear utilizando as sombras, os tons médios e os realces. Ah, professor, quanto que eu vou aprender isso daí? Quando você tiver bastante prática. Aprender qual utilizar, a sombra, o tom médio e o realce. Isso daí é o tipo de coisa que, por mais que eu tenha falado que sombra é a parte escura, realce é a parte clara, tom médio é o mais ou menos, não é tão intuitivo até você começar a praticar, certo? Então vai ser prática, mas fica tranquilo que hoje, na aula de hoje, vai ter mais exercícios sobre isso e vocês vão começar a pegar prática, tá? Quanto a essas dúvidas, pode perguntar à vontade. Então, o curativo, você vai conseguir um efeito até melhor do que esse, Bárbara, que eu comentei lá no chat. Mas... Então, o curativo ele não fica cinza. O que o curativo faz é o seguinte, ele copia, ele analisa a imagem em volta dela e aí ele copia o padrão em volta para dentro. Então, o que o curativo vai fazer é o seguinte, ó, quando eu pinto aqui, ele vai ler o que está em volta dessa área e vai copiar o padrão para dentro. É isso que ele vai ficar. Aí ele não fica cinza, porque o que o curativo faz é copiar a imagem em volta para essa área de dentro. É uma ferramenta inteligente, vamos dizer assim, tá? E ele, assim, tá certo para arrumar. Agora, para o objetivo que era aprender a usar a ferramenta, não tá exatamente. Você, é claro, vai conseguir um efeito, uma edição com um resultado melhor do que com a esponjinha.
Mas o objetivo da esponjinha não era ficar com uma edição perfeita, era aprender a usar esse tipo de efeito, entendeu? Mas não vou descontar nada de você por isso, entendeu? Não tem problema, até porque, como eu falei, a gente vai utilizar mais essa ferramenta hoje. Era só para aprender ela, só para aprender o uso dela, é a prática que eu falei, tá? Mas não vai perder ponto por causa disso, não. Certo. É, a esponjinha ela tem dois lados. Um lado tira a cor, um lado adiciona a cor, certo? Mas você vai ver hoje, no exemplo de hoje, eu vou mostrar um muito bom que com certeza já deve ter acontecido com você, tá? Vou perguntar para vocês. Isso daí acontecia mais antigamente, mas com certeza vocês devem ter foto que o olho de vocês ficou vermelho na foto, né? Isso era mais comum com máquina mais antiga. Quando a gente quando tirava foto antigamente com flash muito forte, o flash batia no fundo do olho da gente, na retina, iluminava ela e aí a gente ficava com os famosos olhos vermelhos. Eu tenho um exemplo aqui desse, tem aqui o bebê com o olho vermelho e eu acho que eu salvei eu salvei em cima dele. Ele tá com o olho corrigido. Deixa eu pegar aqui na internet que tá fácil de pegar. Tá? Vamos lá. Olhos vermelhos. Ou não é essa não. Acho que eu até a imagem errada. Essa daqui tá boa, hein? Tá. A foto antiga minha é cheia disso. Esse rapaz aqui. Olhos vermelhos. Flash. Isso, Jéssica. Só que usa um pouco menos defeito, que ficou forte. O amarelo você usou além da boca. Eu acho que o que aconteceu aí é que você saturou demais a imagem. Quando você satura demais a imagem, você vai... Aí, era esse daqui que eu queria pegar. Quando você satura demais a imagem, você passa do limite que a imagem... você... Deixa eu explicar. Melhor forma. Sabe quando você pega o som do carro e aí a pessoa bota o som e vai aumentando? Aí o som vai aumentando de volume, vai ficando legal. E aí a pessoa bota o volume no último e o volume começa a distorcer, certo? Sabe quando você coloca o som do carro tão alto que ele distorce? Isso daí a gente fala que o sinal está saturado. Por quê? Porque você amplificou o sinal além do que era possível de amplificar naquele sistema, certo? E acontece isso com cores também. Se eu pegar qualquer imagem no Photoshop e aumentar as cores além do limite que o sistema representa, eu vou saturar essa imagem. Então, por exemplo, essa imagem aqui dessa moça. Se eu pegar imagem, ajuste, saturação, e aumentar muito a saturação, vocês vão ver que as luzinhas de Natal começam a ficar esquisita, porque é onde tem mais cor. A cara dela começa a ficar esquisita, parece que tá pegando fogo. O teto, o pescoço ficou verde. Por quê? Porque eu aumentei muito a saturação, além do limite. E quando eu aumento muito a saturação, as cores ficam distorcidas. Então existe um limite máximo de quanto você consegue aumentar a cor sem distorcer ela. O que aconteceu que ficou amarelo é que você passou demais esse efeito que ele começou a distorcer as cores. Foi isso daí que aconteceu. Então, para evitar isso daí, você tem uma medida aqui que chama fluxo. Quando você usa
esponjinha. Coloca um fluxo bem baixinho e vai passando aos poucos. Ó, se eu pego aqui o fluxo e passo um fluxo máximo na boca dela, rapidinho, satura, ó o pescoço. Começando a ficar verde. Ah, não tá ficando tanto, tá? Para evitar que isso ocorra, eu boto um fluxo baixo e vou esfregando devagarinho, que aí eu consigo ver a mudança da imagem aos poucos e eu paro antes de saturar. É isso aí. O problema é que saturação é o modo e saturação também é o fenômeno de quando você aumenta além do que os parâmetros conseguem serem aumentados. Então por isso que fica esquisita a explicação, é porque infelizmente em português as duas palavras são iguais. Mas vamos lá, deixa eu pegar aqui a foto do bebê com o olho vermelho, certo? Ah, certo. Eu acho que eu sei que eu devo estar na pasta errada, é por isso. Espera aí que eu vou procurar minha pasta, que eu tenho umas imagens aqui muito boas para utilizar já salvo. Eu só não sei onde que eu coloquei elas. Espera aí. Aqui, tá? Então, exemplo do olho vermelho. O olho vermelho que nós temos aqui nesse bebê, certo? Olha só como isso daí tá forte, certo? Eu quero reduzir esses olhos vermelhos. Eu tenho várias ferramentas de redução de olho vermelho hoje em dia, implementada em celular, em câmera, mas eu vou mostrar como fazer isso na mão, porque às vezes essa ferramenta não fica um resultado tão natural. Eu tenho elas inclusive no Photoshop, tá? Se eu vim aqui, eu tenho aqui, ó, ferramenta de olhos vermelhos, eu clico e ele resolve para mim. Só que nem sempre isso vai funcionar, às vezes a gente quer fazer isso na mão. Como a gente faz isso na mão? A gente vai utilizar a esponjinha e a gente vai na opção remover saturação, certo? Eu venho e aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na espinha, só que no olho. Então eu vou vir aqui, tá? Caramba, por que não está funcionando? Deixa eu desbloquear a camada. Acho que deve estar fraco. Fluxo 100%. Ah, tá muito forte. Então eu tive que reduzir com fluxo em 100%, tá? Aí a gente começa a fazer aqui e aí ele começa ainda a ficar vermelho. O que eu posso fazer? Se eu continuar vai ficar esquisito. Então eu posso vir aqui e usar a ferramenta de escurecer, tá? Ferramenta escurecer, será que essa eu peguei errado de novo? É claro que eu peguei errado, eu sempre vou pegar errado isso daí, tá? Ferramenta escurecer é a mãozinha, certo? A mãozinha é o contrário da lupinha. Enquanto a lupinha tira a parte escura da imagem, a mãozinha adiciona, certo? Então eu venho aqui e utilizo essa ferramenta, mudando de tons médios, realces e sombras, tá? Para escurecer a minha imagem e deixar o resultado um pouco melhor, um pouco mais natural. É claro que está ficando uma bela porcaria aqui, está ficando bem ruim comparado ao resultado automático. Deixa eu fazer um olho no automático e um olho no outro para vocês terem uma referência, tá? Vou fazer esse olho aqui na mão. Então vamos na esponjinha.
Mãozinha. Oi, pode falar, Ayla. Pode perguntar. Eita. Acho que a internet deve estar meio ruim. Bom, deixa eu continuar aqui. Fiz isso, escureci, volto para a esponjinha e tiro mais saturação, certo? E aí eu vou fazendo isso até chegar ao resultado ideal. Ficou ruim, eu sei disso. Se eu tivesse utilizado a redução, teria sido muito mais fácil, certo? Só vocês compararem aqui. Mas eu quero que vocês aprendam as técnicas e mais manuais para conforme a necessidade de vocês for surgindo, vocês saibam utilizar as ferramentas adequadas para conseguir fazer o efeito que vocês quiserem, tá? Então eu vou pedir para vocês tirarem o olho vermelho utilizando essas ferramentas aqui. As manuais, tá? Não é para utilizar a ferramenta de remoção, não. Pode até usar para ver, mas faz na unha para aprender como é que faz. Fotopia, tem como fazer? Sim, tem como fazer. Certo? Não sei se tem ferramenta automática no Fotopia, mas dá para fazer pelas que eu ensinei para vocês. No Fotopia é a mesma coisa. Esponjinha, dessaturar, coloca lá de um tamanho adequado, utiliza no olho, ficou branco, é só escurecer ele com a lupinha. Ou eu peguei errado de novo? É claro, escurece ele com a mãozinha, tá? Quero escurecer a área branca, então vou usar realças, tá? Ah, ficou esquisito? Ficou, eu não escureci da forma certa, não. Vamos fazer o seguinte, vamos escurecer ele antes, depois tirar a cor. Escureci ele antes, agora eu venho e eu tiro a cor. E aí, vamos escurecer outras partes. Não. Eu tô com a exposição muito forte aqui também, tá? Além da exposição tá muito forte, a minha meu pincel tá muito grande. Ayla, o que você quer perguntar? Pode falar. Ah, eu desconfiei. Você falou professor, aí saiu, eu pensei deve ter caído. Eu tô gravando, tá? Eu tô gravando a aula. Vai sim, vai sim. Eu posso demorar um pouquinho para colocar, mas está sendo gravada, fica tranquila. Certo? Então, assim, pessoal, só repetindo rapidamente, Ayla, no Fotopia tem as mesmas ferramentas do Photoshop e eu vou passar essa foto aqui do bebê e vocês vão remover os olhos vermelhos dele, certo? Quais ferramentas vocês vão usar para isso? A ferramenta de escurecer e a ferramenta de tirar saturação. Então aqui, ó, eu vou começar até escurecendo. Vou pegar a mãozinha, vou vir aqui, utilizar escurecer o realce. Utilizem um pincel um pouco menor do que a pupila, tá, do olho. Ó, dei uma escurecida no realce. Vamos dar uma escurecida nos outros também. Uma escurecida aqui nas sombras. Um pouquinho no tom médio. E aí eu vou vir aqui e vou tirar o vermelho com a esponja. Esponja em remover saturação. Tá? Que essa esponja ela devia estar um pouco menor.
Ficou ruim? Ficou. Como eu disse, o resultado do Photoshop ele está sendo melhor do que esse meu, mas não dá para falar que não deu uma retirada de um pouco de olho vermelho, tá? O resultado do Photoshop ficou um pouco melhor do que o meu, mas ainda assim dá para tirar um pouco do olho vermelho. No caso ficou bem melhor, o meu tá bem mal feito mesmo. Mas eu sei que vocês vão conseguir melhor do que eu, então eu vou estar mandando essa imagem no grupo e façam isso e salvem, porque isso vai ser parte da nossa atividade para nota, certo? Eu tenho mais 2 imagens para vocês trabalharem, tá? São 3 imagens, a do bebê e mais outras 2. Mostro no Photopea assim, Ayla. Photopea, tá? Abri a imagem do bebê aqui, já tinha ela aberta. Vou vir aqui e vou escurecer ela um pouco. Vem aqui, ó, ferramenta queimar. Vou colocar o tamanho dela um pouco menor. Vamos deixar um pouco. Tá? Exposição. Se a exposição está muito alta. Ó, uns 4 cliques já deu uma escurecida. Posso vir aqui, ó, agora na ferramenta da esponja, desnaturar. Vamos regular um pouco a dureza aqui. Ó, 1, 2, 3, 4 cliques. Ficou cinza, então vamos aqui na mãozinha de novo e vamos dar uma escurecida, tá? Vamos aumentar um pouco as sombras. Essas sombras foram exageradas. Vamos botar bem no mínimo aqui a sombra. 0% também não. Vamos de 3%. Então, eu acredito que é por causa da sua internet que aqui tá escrito aqui para mim, ó, apresentando, tá? Mas eu vou parar a apresentação e tentar mostrar de novo. Vamos ver. Desativei para todo mundo e vou apertar de novo e vamos ver se volta. Não é nem só a sua internet, né? O Teams também, o Teams. Aí, voltei. E agora, tá vendo? Eita. Tá, pode ir que eu espero, certo? Enquanto isso, Ayla, eu vou passar a foto pro pessoal que já viu, mas eu te mostro mesmo assim, tá? Pessoal, vocês que já viram, façam isso aí com o bebê. Vou mandar a imagem para vocês, tá? Tá. Bom, a próxima imagem, ela vai utilizar várias ferramentas, tá? Que é o nosso conhecido Serginho, certo? Então a gente vai dar uma melhorada no Serginho, a gente vai deixar o Serginho pronto para o Tinder, vamos dizer assim, tá? Então o que a gente pode fazer aí no Serginho para dar uma melhorada nele? A gente pode começar... Hã? As rugas, mas não é só as rugas. O que você diria dos dentes do Serginho? A gente podia dar uma clareada, né? O que você diria do cabelo do Serginho? A gente podia dar uma tonalizada nele, né? Uma colorida, fazer uma harmonização facial. Então a gente vai começar com os dentes, tá? Eu quero dar uma clareada nesses dentes. Para isso, a gente vai utilizar ferramentas que vocês já conhecem. Então eu vou aqui na esponjinha, da mesma forma que ela tira o vermelho, ela tira o amarelo, tá? Então se eu remover a saturação do dente, tá? Eu vou tirar o amarelo. É claro que
Se eu removo o amarelo, ela vai ficar cinza. O que não é melhor do que o amarelo, tá? Então deixa eu reduzir aqui um pouco o fluxo. Eu vou retirar um pouco desse amarelo. Ele vai ficar acinzentado. Só que eu aprendi a tirar o cinza e deixar mais claro, certo? Eu vou vir aqui pegar a ferramenta errada, como sempre. Eu não sei porque eu sempre inverto. É a lupinha. E aí eu vou usar a lupa para deixar mais claro. Então eu venho aqui. Tá? Deixo do tamanho adequado. E olha só. Ficou exagerado. Então vamos lá. Vamos deixar aqui a exposição bem pouquinha. E aí eu dou uma clareada. E aí eu vou variando. Clareia o tom médio. Deixa eu clarear um pouco as sombras. Deixa eu clarear um pouquinho os realces. Tá? Então assim, dá para fazer uma edição melhor, mas eu estou fazendo rápido para vocês terem tempo. Então olha aqui, ó. Antes, depois, tá? Ainda tem os amarelinhos? Ainda tem, mas ó, tá bem melhor do que estava antes. Já vai conseguir uns match a mais, tá? E aí depois disso você ainda pode passar essa ferramenta para dar aqui na gengiva, certo? Fez os dentes do Serginho? O Serginho tá ficando modelo, tá? Mas assim, Serginho ainda podia dar uma tonalizada nesse cabelo, né? O cabelo do Serginho podia estar um pouquinho mais escuro. Não tô falando de ficar preto assim como quando ele tinha 15 anos de idade. Tô falando de diminuir um pouquinho esse cabelo branco. O que eu vou usar? Vou usar a ferramenta de escurecer, que é a mãozinha. É a mãozinha? Claro que não, eu inverto. É a lupinha. E aí eu vou utilizar a lupa e eu vou utilizar nas 3 partes da minha imagem, certo? Então primeiro eu vou aqui nas sombras e vou passar a lupa utilizando as sombras. Isso vai dar uma escurecida nos cabelos que estão mais escuros, tá? Deixa eu aumentar um pouco aqui a exposição. E aí eu tô com a ferramenta errada. Não é lupa, é mãozinha. Tá, peraí. Certo? Olha só. Eu estou passando aqui os tons médios agora, na verdade. Os tons médios, ele vai escurecer os cabelos que não são nem claro nem escuros, os cinzas. Eu tô escurecendo os cabelos que são cinzas. Aí eu pego e vou escurecer os que são mais escuros aqui com sombra. Na verdade eu exagerei essa sombra aqui. Eu devia ter começado por ela. Vamos lá. Por ela não, né? Pelos claros. Vamos começar pelo realce. Vamos esfregar aqui. O que eu estou fazendo no realce? Eu estou escurecendo os cabelos brancos. Os que são bem clarinhos. Dei uma arrumada no realce. Não preciso escurecer tudo. Venho aqui e vou em tom médio. Agora eu vou escurecer os que são meio cinzas. Tá? Não preciso escurecer tudo não, é só dar uma ajeitadinha aqui, ó. Ajeitei, vou aqui nas sombras. Agora eu escureço os fios mais escuros. E aquele negócio, eu não quero pintar o cabelo dele de preto. Eu quero reduzir os fios brancos. Aí vocês podem pensar, professor, mas o resultado aí tá ruim ainda. Realmente não tá 100%. Mas olha como estava antes. Aí, ó. Dente amarelo, cabelo branquinho. E agora, dentes claros, cabelo deu uma tonalizada, ó.
Já ganhou um pouquinho aí. Já ganhou mais uns match. Bom, o que eu posso fazer aí também? Dar uma ajeitada aí nas rugas, né? Então eu venho aqui, ferramenta do esparadrapo agora, tá? E novamente, eu não vou deixar tudo liso. Eu quero só dar uma ajeitada. Então aqui, ó, vamos tirar essas, tá? Vamos vir aqui e tirar esses pés de galinha. Não ficou bom. Tá muito forte, vamos dar uma suavizada. Ferramenta da gotinha. Lembra do desfoque? Vamos dar uma suavizada. Esfrega aqui nas rugas mais fortes. Não é para apagar, tá? É para dar uma reduzida. Esfrega aqui. Agora sim vamos usar o esparadrapo. Vou pegar o esparadrapo menor. Tá, ficou meio ruim aquela ponto, mas eu tô na pressa, vocês vão fazer melhor. Tá? Então tem uns pontinhos aí que ficou meio feio, mas eu confio em vocês, certo? Então agora, ó, Serginho antes, Serginho antes, Serginho depois, certo? Então vocês vão fazer isso com o Serginho, vocês vão melhorar o perfil do Tinder do Serginho. Deixa eu dar uma olhada, Jéssica. Isso, ficou bom. Tá bom sim. Tá? Pode mandar, se não tiver mandado, pode mandar, Jéssica. Pessoal, Serginho no Fotopia. Dá para fazer Serginho no Fotopia? Ou de nada? Dá para fazer Serginho no Fotopia sim, certo? Então eu vou vir aqui, pegar o Serginho, jogar o Serginho aqui pro Fotopia, e aí, mesmas ferramentas, venho, vou dar uma esponjada aqui, ó, tirar a saturação desses dentes para dar uma clareada. Então aqui, ó, vou passar aqui a esponjinha para tirar um pouco do amarelão. Ele vai ficar cinza. Eu venho aqui e pego a ferramenta, peguei agora certo, pego a ferramenta da lupinha, certo? Coloca uma exposição baixa e dá uma clareadinha nos dentes, tá? Usa tudo que vocês aprenderam sobre realce, sobre sombras, usa esse conhecimento aí que eu tô passando para vocês. Fez isso, clareou o dente, que não ficou muito bom, mas é por causa que eu tô fazendo mais rápido. Vamos escurecer o cabelo, ferramenta da mãozinha, certo? Vou vir aqui e vou escurecer o cabelo do Serginho. O que eu vou utilizar para escurecer? Vou escurecer primeiro as partes claras, os realces. Tá? Então, aqui, ó. Olha só como é que fica bom. Olha, já deu uma revitalizada no cabelo dele. Agora eu vou pegar os fios mais cinzas, né? Os tons médios. Peraí. Ó. E agora eu vou finalizar com as sombras. Eu vou pintar aqui, ó,
Nossa, aí ficou exagerado demais. Tá, então vou colocar bem de leve aqui. Tá? Cuidado para não pintar a parte do lado de fora do cabelo igual eu fiz aí sem querer, porque aí fica ruim, tá? Bom, eu acho que eu exagerei muito nessa última parte. Daria para fazer isso daqui com 1% de exposição, tá? Só para dar um acabamento aí no cabelo do Serginho, com 1% ficou melhor, certo? Fiz isso, rugas do Serginho, ferramenta da gotinha, desfoque, para dar uma suavizada nas rugas. Passa a gotinha no sentido das rugas, passa a gotinha aqui embaixo do olho. Fez isso, posso pegar agora o esparadrapo, primeiro esparadrapo, e dar uma esparadrapada em algumas dessas rugas. Posso tirar essas daqui, ó, do olho, vou deixar essa parte de baixo ainda, não vou tirar. Vou dar uma passada aqui, ó, no pescoço do Serginho, para o Serginho fazer sucesso no Tinder. Certo? Lembrem, não existe pessoa feia. Existe pessoa que não sabe usar o Photoshop. E aí, olha aqui o Serginho, ó. Fala a verdade. O Serginho é só sucesso. E eu, como o Serginho estava antes, eu acho que o Serginho estava um pouco prejudicado aqui, mas nada que o Photoshop e o Photopia não possam arrumar, ajeitar o Serginho, tá? Pessoal, alguma dúvida sobre o Serginho? Beleza. Vou mandar o Serginho aí para vocês. Divirtam-se com o Serginho e lembra que tem mais uma, tá? Qualquer dúvida, eu tô aqui. E aí é o que eu falei, não é só uma ferramenta. Não, tranquilo, Jéssica. Vai fazendo aí aos poucos, eu tô passando, mas como eu falei, eu tô gravando aqui, tá? E como eu falei, uma ferramenta não é solução para tudo. Olha só, usei um monte de ferramentas que a gente aprendeu para fazer isso daqui. Utilizei esparadrapo, gotinha, mãozinha, lupinha, esponjinha. Utilizei intensidade de exposição e fluxo diferente. Você pode usar pincéis diferentes. E tudo isso você usa de forma combinada para fazer uma boa edição. Deixa eu ligar aqui. E a outra foto que vocês vão fazer é um pouquinho assim, mais complicada, que assim, vocês vão pegar esse rapaz aqui e vão dar uma melhorada nele, tá? Então, o que vocês podem fazer? Eu gostaria de arrancar o cigarro, né? Mas isso daí é meio complicado. Então o que vocês vão fazer? Olha aqui, ó. Os dentes estão amarelados. Tem esse machucado aqui. Olha em volta do olho como é que tá. Olha essa tatuagem aqui, que eu acho que não foi muito bem feita. Então vocês vão dar uma geral aqui nesse rapaz e vão dar uma melhorada utilizando o Photoshop ou o Photopia nele, do jeito que eu já ensinei. Então assim, dá uma clareada nos dentes. Vocês vão tirar esse machucado aqui, apesar de que até que foi certo. Então vocês vão dar uma geral. Eu sei que é um
uma tarefa difícil, mas a intenção foi essa mesmo. Foi passar um desafio aí para vocês, que eu sei que vocês vão conseguir, tá? Então vocês vão dar uma geral aqui no rapaz e vão melhorar um pouquinho, né? Vão tirar um pouco desse amarelão aqui do olho. Lembra que aí ele vai escurecer e você vai ter que clarear. E tudo aquilo que vocês já sabem. Isso daqui clareia, escurece, eu sempre erro. Sempre. Sempre pego o contrário. Tá? Então eu vou passar aí para vocês e depois eu vou lançar a atividade. O que é para fazer na atividade? As 3 fotos de hoje. A foto do bebê, o Serginho e esse rapaz aqui, que eu sei, é difícil, mas vocês são foda, vocês vão conseguir, tá? Utilizar quais ferramentas? As que a gente utilizou hoje na aula inteira, certo? Lupa para clarear, mãozinha para escurecer, esponja para tirar ou para dar cor, certo? Ferramenta do Band-Aid para tirar manchas, esse tipo de coisa. Ferramenta do desfoque para dar uma embaçada em algumas áreas. Pode ser que seja necessário vocês utilizarem o carimbo, que é aquela ferramenta igual o Band-Aid mais manual, tá? E todas essas ferramentas também estão disponíveis no Fotopia, certo? Então dá para fazer essa edição desse rapaz, e na verdade todas, né, das aulas de hoje, tanto com o Photoshop quanto com o Fotopia. Algum de vocês tem alguma pergunta? Querem tirar alguma dúvida? Bom, se não tem nenhuma pergunta, então já vou encerrar. É isso que vocês precisam fazer, tá? Depois eu lanço como tarefa e também depois eu passo o vídeo para vocês que eu gravei aqui, tá? Salvem as fotos do bebê, do Serginho, que vocês possam ter feito na aula de hoje, porque a tarefa vai ser o bebê, o Serginho e esse rapaz, tá? Então, bebê e Serginho a gente fez junto. E aí fica esse rapaz aí de desafio para vocês estarem trabalhando aí na tarefa, tá? Então é isso aí. Muito obrigado e até semana que vem, pessoal, tá? Deixa eu estopar aqui.